Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. O goleiro do Internacional faz logo 2 na estreia do Campeonato Brasileiro. Hulk 2, Internacional 0. Vamos falar do Galo nesta segunda-feira aqui no Super FC. Fernando Martins e Miguel com a gente. Que o calendário não para. Quarta-feira já tem Libertadores de novo. Um abraço, boa tarde, Fernandinho. Boa tarde, Pedro Abílio, boa tarde a todo mundo que nos ouve. Não para, né? O foco agora já mudou para Libertadores, mas antes a gente tem que falar sobre essa estreia do Atlético, né, Pedro? O Atlético que vinha numa viagem desgastante de Bagué, também o Inter também vinha numa viagem desgastante também, que estreou na Copa Sul-Americana. 2 times desgastados. O técnico turco Mohamed tinha até falado que achou naturalmente o jogo cair no segundo tempo por conta do desgaste, mas o Atlético se impôs do início ao fim. Na minha opinião, foi uma vitória merecida e, claro, né, com o talento do Hulk, né, que vem a temporada começando como ela terminou no ano passado, né, o Hulk sendo decisivo, marcando, né, pela 13ª vez em 12 jogos em 2022, um início de temporada absurdo, né, um jogador que marcou 28 gols nos últimos 28 jogos. Então, assim, é absurdo esse início de temporada do Hulk, essa passagem do Hulk pelo Atlético realmente vem se tornando fantástica e incrível, né? Como a gente vem notando a cada partida. E ele tem o seu segredo, né? Ele tem o seu segredo, conforme ele falou depois do jogo, que a gente vai ouvir agora. Primeiramente é gratidão a Deus, agradecer a Deus por tudo. Esses números, essas conquistas não é só minha, mas sim do nosso coletivo, que é muito forte, é um grupo muito unido, muito humilde, que um ajuda o outro, mesmo quando um tá por baixo, o outro corre por ele, ajuda ele, e vai ser assim até o final. Foi assim ano passado, foi assim que nos consagramos campeão do Brasileiro, Copa do Brasil, né? E sem dúvida vamos manter, para, se Deus quiser, esse ano comemorar mais títulos aqui. Não, isso mostra a força do nosso grupo, né? Nós não só temos 10, 11, 12 ou 15 jogadores. Se tiver 30 no plantel, 30 tem qualidade de jogar. O nosso professor exige o máximo no dia a dia do nosso treino para chegar nos jogos. Todo mundo está preparado, então sem dúvida você viu, teve mexida, mas quem entrou correspondeu à altura, deu o seu melhor. E a prova disso foi o grande jogo que fizemos hoje. Essa vitória foi muito importante. Qual a receita de estar em todas ali? Não, se você perguntar para todos os jogadores, todos querem jogar todos os jogos, né? Claro que ninguém é de ferro, procura descansar, como eu falei ali atrás. A gente abdica de algumas coisas que a gente tem vontade de fazer para que eu amo jogar futebol, então eu sou apaixonado por isso, então abdico de algumas coisas da minha vida pessoal para poder estar no meu melhor nível físico, para poder jogar os jogos, estar à disposição do nosso professor. Tipo sair para jantar, eu moro longe, entendeu? Eu gosto de tomar minha cervejinha, meu vinho, eu não tomo todos os dias, tenho que descansar, entendeu? Então a gente foca bastante nisso para poder estar no nosso melhor nível. É isso aí, a gente que acompanha, né, as redes sociais do Hulk, né, Pedro Abílio, o torcedor que acompanha vê o profissionalismo ao extremo, né, em dias de descanso ele tá carregando pedra, digamos assim, né, tá fazendo o seu regenerativo, faz a sua sauna, a sua massagem, né, tudo isso pra tá bem aos 36 anos, ter esse rendimento incrível que tá tendo, né, e o Hulk dando pique pra fazer gol nos acréscimos, né, Pedro? É incrível, você mesmo na rua ali falando que aos 40 e tantos dando um pique, né? Faltou gás para a maioria dos jogadores, né? De Atlético, de Inter, e a gente vê isso acontecer de forma muito comum. O Hulk, pouco tempo antes, né? Ele teve uma outra oportunidade que a gente até comparou com aquele lance com o Oliveira, zagueiro do Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro, em que ele até tenta ali pelo alto a disputa individual, mas dava a impressão de que já estava mais cansado, mais desgastado. Poucos minutos antes o Roberto tinha chamado a atenção também no nosso show de esporte para um lance em que ele sofreu uma pancada, demorou um pouquinho para se levantar, já parecia também com o fôlego acabando. Aí aos 48 ele é lançado pelo Zarate e faz o que fez. A pedalada que ele dá contra o Kaique e o zagueiro do Inter machucado depois do drible de corpo, do falso corte, né, que o Hulk inventa ali para cima dele, é fantástico. Realmente ele tá sobrando e virou quase que uma função nossa, né? Um prazer acompanhar o Hulk nas redes sociais, como você falou, porque ele tá sempre mostrando alguma coisa diferente do que a gente já sabe sobre a sua dedicação com a profissão dele e com o Galo, viu, Fernando? Pois é impressionante isso, e essa questão do desgaste, ela vem sendo monitorada
por todo mundo, né? Não só pelo Hulk, mas também pelo técnico, o Turco Mohamed, que alterou 6 posições nesse jogo em relação ao time que estreou na Libertadores. A gente tá vendo também que o grupo se faz muito importante, o elenco do Atlético se faz muito importante, conforme o Turco explicou, né? Que alterou 6 posições em comparação à Libertadores da América na estreia contra o Tolima. Tuvimos un juego muy intenso en Colombia, tuvimos muchas horas de viaje, tuvimos un día viajando y llegamos por la madrugada, entonces lo mejor era hacer una mudanza y trocar jugadores sabíamos que iba a ser un partido con mucho desgaste físico, así fue, y nosotros queríamos el primer tiempo presionar mucho, hacer la diferencia, porque sabíamos que el segundo tiempo los dos equipos habían jugado entre semana, habían viajado, entonces iba a bajar la intensidad del partido. La idea era definir el juego en el primer tiempo. Tuvimos la oportunidad, no lo pudimos concretar, y después supimos sufrir un poco, pero ganamos muy bien. O Tony também explicou qual vai ser o foco do Atlético agora que vai dividir as atenções Brasileirão, Libertadores e em breve a Copa do Brasil. No, el foco es partido a partido. Eso es, nada más. Ahora este juego ya pasó, conmemoramos 2 horas, 3 horas y ya mañana enfocado en Copa Libertadores. Nuestro club tiene la exigencia de jugar todas las competiciones hasta el final, competir hasta el último juego y no vamos a descuidar ninguna competencia. Vamos a jugar todas las competencias con la misma intensidad y con el mejor equipo que tengamos para jugar. Isso está muito claro. Turco também elogiou muito a atuação, o compromisso e a fase iluminada vivida pelo atacante Hulk. Los números hablan solo por él. Son números increíbles para un jugador. Es un atleta de primer nivel y por suerte lo tenemos nosotros en nuestro equipo. Así que hay que disfrutarlo, hay que aprovechar. Porque él tiene mucho compromiso con la institución, con el club, y eso se puede describir con una sola palabra, que es humildad. Tiene mucha humildad. Entonces, un jugador que es estrella y pregona con el ejemplo, siempre da el ejemplo, es un placer poder ser entrenador de un jugador así, ¿no? Y de él y de todos los jugadores que tenemos en el equipo, porque todos tienen mucha humildad para trabajar, para aceptar decisiones del entrenador, que a veces toca jugar, a veces no toca jugar, pero el grupo está muy fechado, muy unido y eso se ve reflejado dentro del campo. Turco também analisou as peças que ele tem no elenco do Atlético nesse momento na temporada. Yo tengo muy claro lo que quiero. Todos los juegos poner el mejor equipo. Entonces comparo el nivel futbolístico. Yo veo que Savarino jugó el miércoles y Ademir no. Entonces Ademir hoy tenía mucha energía más que Savarino. Entonces estaba para jugar Ademir 70 minutos, Savarino 20. Saracho no hizo el viaje, venía de una molestia, hoy está para jugar 30 minutos, jugó 30 minutos. Y el team no baja el nivel. Entonces eso es lo que va a suceder. Va a suceder de aquí en adelante. Hay jugadores que tienen otra condición física como Arana, como Alan, Junior, Nathan, que pueden jugar más seguido, ¿no? Y no resienten su condición. La idea es tener a todos los jugadores y no tener lesiones, que eso es lo más importante. Y después yo decido cómo vamos a alinear el juego. Tá aí o Turco falando aí sobre a vitória na estreia contra o Internacional 2-0 e agora o foco mudou, né, Pedro Abílio? O foco mudou já nessa segunda-feira, o Atlético já se reapresentou, jogadores fazendo regenerativo. Amanhã o último treino antes da estreia em casa na Libertadores, segunda rodada do grupo D. Atlético e América, clássico histórico, né, pro futebol mineiro, primeiro clássico mineiro pela Libertadores na história. Atlético é o mandante da partida, expectativa de casa cheia, 59 mil ingressos
colocados à venda. E nos detalhes finais, na participação final, a gente vai trazer alguns detalhes sobre a possível saída de um jogador aí. Eita, vamos lá. Isso aí, Pedro, a gente já via falando aí de um jogador que pode deixar o clube. Esse jogador é Igor Rabelo, contrato final dele até dezembro, né? Pode assinar pré-contrato com qualquer equipe e o São Paulo tá de olho. São Paulo já fez uma oferta salarial para o jogador vê com bons olhos essa possível saída, né? Porque depois da chegada do Alonso, ele passou a ser a terceira opção da reserva, né? Tem Alonso, Godin, tem o Hever, tem o Nathan Silva na frente dele, então realmente ele vê com bons olhos essa transferência. Porém, o Atlético, né, segundo o Atlético, não recebeu nenhum contato do São Paulo e o prazo está acabando, né? Então pelo menos até amanhã a gente vai ter uma definição. Amanhã termina o prazo, as inscrições de transferências internas, né? No futebol brasileiro. Então amanhã até às 18 horas a gente vai saber se Igor Rabelo se transfere para o São Paulo ou não. Ele que já vinha negociando essa renovação, né? Mas que essa renovação deu uma estagnada nos últimos dias, muito por conta dessa investida aí do São Paulo. Especula-se que o São Paulo poderia estar investindo em 50% dos direitos econômicos dele. O Atlético tem 70%, o São Paulo contaria 50%, o Atlético permaneceria com 20% e os outros 30% pertencem ao Botafogo. O Atlético, mudando de assunto, né, e falando a respeito do jogo de quarta-feira, defende uma invencibilidade com a América de nada mais nada menos de que 6 anos, Pedro. 6 anos sem perder pro América. A última derrota, a gente vai lembrar, foi no primeiro jogo da decisão do estadual de 2016, foi 2-1, aqueles gols do Danilo Barcelos, né? Se a gente for lembrar, o Atlético perdeu o título naquela ocasião, porque empatou o jogo de volta em 1-1, mas ali no primeiro jogo da decisão, 2-1, foi no dia 18 de maio de 2016, já vai para 6 anos aí sem ser derrotado para o Coelhão. É Atlético que vai defender esse tabu aí na próxima quarta-feira. Muito bem, valeu Fernando Martins e Miguel.